Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. É uma verdade que nos acompanha, que não é surpresa para nenhum de nós, ou pelo menos para muitos de nós, mas é uma verdade extremamente desafiadora. Seguindo o texto que nós estamos lendo, caminhando, fazendo pregações expositivas em Êxodo, hoje nós iremos meditar no capítulo 16, então abra a sua Bíblia no capítulo 16. Nós faremos a reflexão em cima de todo o capítulo e dividiremos então esse capítulo em alguns pontos, para ser mais exato, em 5 pontos. Eu farei a leitura de forma progressiva, para não ficar repetindo muitas vezes o texto. Então mantenha a sua Bíblia aí até o final da meditação, no capítulo 16. Amados, antes de avançarmos para a leitura, vamos então entender algumas coisas, Até o capítulo 15, nós estamos acompanhando a trajetória, o caminho, as obras do Senhor na vida do seu povo, as grandes obras do Senhor quando os livrou do Egito. E um dos maiores ensinamentos, maiores desafios desse povo foi aprender a confiar em Deus, que é justamente o que nós falaremos nesta manhã. Aliás, temos como tema da nossa mensagem: confiemos na provisão do Senhor. Confiemos na provisão do Senhor. Para muitos de nós, se não para todos, é relativamente fácil falar que nós confiamos no Senhor quando temos recursos, alimento, nossa segurança garantida e perspectivas favoráveis para nós. O verdadeiro teste aparece quando nós chegamos ao deserto, que é o momento em que o povo está vivendo aqui no capítulo 16. Então, o capítulo 16 vai nos apresentar Israel no deserto. O povo havia sido libertado da escravidão do Egito pela poderosa mão de Deus. Contudo, conquanto os seus olhos puderam ver os poderosos feitos da mão de Deus, o Senhor esmagando os deuses do Egito, humilhando-os e os expondo à vergonha. Isso pode nos levar a pensar de modo equivocado que Deus desfilou diante do Egito, ou seja, demonstrou diante do Egito o seu poder. Embora isso até tenha sido uma verdade, não por ação direta de Deus, mas por consequência dos seus feitos, o público-alvo do Senhor não eram os egípcios, e muito menos Faraó. O público-alvo do Senhor, na administração do seu poder e das pragas que foram despejadas sobre o Egito, era uma ministração, e aquilo foi uma ministração divina, uma pregação do Senhor para o seu próprio povo, o povo de Israel. E essa é a razão pela qual o Faraó não se rendeu logo na primeira praga. Lembremos-nos que, ao transformar a água em sangue, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aliás, não foi só na primeira praga, mas em todas as que se seguiram, endureceu o coração de Faraó. Isso nos diz muita coisa. Nos diz que Faraó se renderia logo na primeira praga. Não foi a dureza do coração de Faraó naturalmente. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para mostrar para o seu povo que ele tem poder sobre todas as coisas. E assim, endurecendo o coração de Faraó, Deus foi desbaratando todos os deuses do Egito. Todos os deuses que os egípcios alegavam sustentar o seu império, o seu domínio e a sua pretensa superioridade sobre os demais. Os israelitas haviam visto as pragas servindo a Deus, haviam atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos e também contemplado a derrota dos seus inimigos. Mas agora estavam diante de uma nova necessidade, que não era tão nova assim porque eram escravos no Egito também. Mas estavam diante de um novo desafio.
obter alimento no deserto. E qual foi a reação desse povo? Nós falamos aqui algumas vezes. Eles murmuravam. Eles murmuraram. E isso revela uma realidade profundamente importante para nós. É possível experimentar grandezas e manifestações da graça de Deus e ainda assim cultivar um coração incrédulo, que era o que eles estavam ali experimentando. Então, amados, vamos ao texto, ao capítulo 16. Vamos ler os 3 primeiros versos. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Santo Deus, nós rogamos a tua direção e a tua bênção nesse momento em que nos debruçamos sobre a tua palavra, com os nossos corações e ouvidos atentos a ouvir a tua voz. Com graça, Senhor, fala conosco, nos dando, ó Deus, discernimento e entendimento sobre tudo o que aqui meditaremos, de tal forma, ó Deus, que sejamos transformados e levados a confiar, depender e obedecer mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, como primeiro tema dessa mensagem, eu quero ressaltar a necessidade de confiarmos no Senhor e a fragilidade da nossa fé diante das necessidades. A fragilidade da nossa fé diante das necessidades. Nesses 3 primeiros versos, os israelitas haviam chegado a esse deserto depois de saírem do Egito. Então surge esse primeiro problema. Os olhos deles não viram o alimento na terra em que eles estavam chegando. O texto diz que eles já estavam caminhando há mais de 3 dias quando chegaram a este lugar. Certamente tiveram fome. Mas esse não era o maior problema. Não era isso que eles haviam planejado para si. Devemos nos lembrar que quando eles saíram lá do Egito, eles não saíram sem nada nas mãos. Se os irmãos depois forem até o capítulo 12 para se recordar, inclusive já foi objeto de outras pregações aqui, ao saírem do deserto, do Egito, aliás, eles levaram consigo animais, ovelhas, gado, muitíssimos outros animais, que o texto não fala quais são, mas enfatiza a quantidade, que eram muitíssimos, além de outros bens que eles levaram, que foram inclusive presenteados, doados pelo povo do Egito para que eles saíssem da terra. Ou seja, eles chegaram a este lugar e não estavam com as mãos vazias. Estavam com os seus rebanhos. Mas ainda assim, estavam cegos para aquilo que Deus já havia feito diante deles. O texto diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. E chegaram a dizer: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Que declaração impressionante é essa em que eles passaram para Moisés e para Arão, e por fim, é óbvio, para Deus. Pouco tempo antes, eles estavam clamando a Deus por libertação da escravidão. Agora, porque estão enfrentando uma aparente dificuldade no deserto, começaram a idealizar novamente o Egito. Os seus corações, enganoso que eram, assim como o nosso, lhes fez um convite bastante indecente. E a escravidão passou a parecer melhor do que a liberdade que agora eles estavam experimentando sob a direção de Deus.
olhar para trás, olhar para o Egito e desejar novamente a escravidão. Isso era a proposta que o coração deles lhes fez naquele momento. E isso revela a natureza do coração humano, que é a incredulidade. A incredulidade. Israel havia esquecido que o mesmo Deus que os tirou do Egito continuava governando as suas vidas no deserto. Mas a incredulidade, com muita frequência, distorce a nossa memória. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, que acabamos de ler, o texto vai dizer: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos à vontade. Será que essa era verdadeiramente a realidade deles, como escravos no Egito? Será que eles eram assim tão abastados? Mas eles se esqueceram, além disso, dos açoites, da escravidão, da opressão dos filhos que eram lançados no Nilo. Naquele momento, eles se esqueceram de tudo isso. E o que importava era encher a barriga. A incredulidade possui uma memória seletiva. Ela nos faz lembrar das supostas vantagens do passado e esquecer a graça de Deus demonstrada a nós quando nos tirou daquele passado terrível. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa do que aquele povo no Egito? O problema não está simplesmente nas circunstâncias. O problema está na nossa interpretação sobre as circunstâncias. Israel estava no deserto, mas não estava fora do governo de Deus. O deserto fazia parte do caminho determinado pelo Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece fora do governo providencial dele. A doutrina da providência não significa que nunca teremos necessidades. Significa que, mesmo quando temos necessidades, continuamos nas mãos de um Deus providente. As necessidades revelam a fragilidade da nossa fé, mas devemos confiar num Deus providente. Isso nos leva à segunda parte do texto que nós lemos aqui, a partir do verso 4, que vai revelar que a provisão de Deus nasce da sua própria graça e não dos esforços humanos. A partir do verso 4 até o 12, acompanhe aí. Então, o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. A provisão do Senhor vem por meio da sua graça. O povo diante de Deus, para Moisés, o mediador, murmurou, duvidou da provisão de Deus. Deus poderia simplesmente repreender a Israel.
Mas Deus atendeu pela sua graça. Enquanto o povo murmurava, Deus responde com provisão. O Senhor diz: eis que vos farei chover do céu pão. Aqui encontramos algo maravilhoso. Deus não provê porque Israel merece. Deus provê porque Ele é gracioso. O Deus da aliança não abandona o seu povo quando este demonstra fraqueza. Isso também não significa que Deus aprove a murmuração, mas significa que a fidelidade de Deus é maior do que a nossa instabilidade. Ele é fiel às suas promessas e cumprirá todas elas. Deus continua sendo fiel, apesar da nossa infidelidade e da nossa incredulidade. Essa verdade aponta para uma realidade central da teologia reformada. A salvação e o sustento do povo de Deus dependem única e exclusivamente da graça soberana dele, e não de nós. E amém por isso. Nossa esperança não está na perfeição da nossa fé, mas na perfeição daquele em que nossa fé repousa. A fé pode ser fraca, o crente pode tropeçar, o crente pode até duvidar, mas o fundamento da nossa esperança permanece firme, porque Deus permanece fiel a todas as suas promessas. Paulo ensinaria a Timóteo e a todos nós, séculos depois, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não está ensinando Israel apenas sobre receber comida. Ele está ensinando Israel a conhecer o próprio Deus. Isso leva-nos a pensar, por exemplo, na vida de Jó, que não faltava nada a Jó. Ele era muitíssimo rico, tinha tudo, mas ele não tinha o principal, que era conhecer a Deus verdadeiramente. Jó, enquanto tinha tudo, ele conhecia Deus só de ouvir falar, não é? O texto no final diz que no final, depois de perder tudo, e Deus lhe deu de novo, mas o Deus que Jó passou a conhecer era outro Deus. Jó termina o seu livro dizendo: agora os meus olhos te veem. Devemos conhecer a Deus nos momentos de fartura, mas também nos momentos de faltura, de escassez. O Senhor diz em Êxodo capítulo 16, verso 12, acabamos de ler: e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer se fazer conhecido. Deus quer se fazer conhecido pelo seu povo. Esse é o objetivo da provisão. Deus não nos dá apenas coisas, Ele quer que conhecemos o Deus provedor. A provisão de Deus vem diretamente da sua graça. E a provisão de Deus, ela é diária e nos ensina a depender dele. Foi assim com o povo de Israel. A partir do verso 13 do capítulo 16, a palavra vai dizer que à tarde, acompanhe na sua Bíblia, à tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito,
nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. A incredulidade do povo novamente manifestada por não confiar no Senhor, que proveu as codornizes, que proveu o maná, e que disse que ao sétimo dia eles não deveriam colher nada, deveriam guardar na sexta-feira, e que deveriam pegar somente o que era necessário para aquele dia. Mais uma vez, eles quiseram se apoderar daquilo que não lhes pertencia por incredulidade ao Senhor. O alimento não surgiu por acaso, foi provisão divina. Mas Deus estabeleceu uma ordem, que deveria ser recolhido somente a quantidade diária, que não deveria ser acumulado para o dia seguinte. E por que Deus fez isso? Porque Deus estava ensinando o seu povo a depender dele diariamente. O Senhor poderia ter colocado alimento para várias semanas diante deles. Eles poderiam encher sacos. Deus poderia ter feito isso, mas não o fez, porque sabia que eles não tinham fé no Senhor. Deus escolheu alimentá-los dia a dia, e isso exigia fé do povo de Israel. Cada manhã Israel precisava olhar para o chão e reconhecer: o Senhor cuidou de nós novamente. Deus frequentemente nos ensina a viver um dia de cada vez. Assim como o próprio Senhor Jesus orou lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa não é uma oração de independência, mas uma oração de dependência em Deus. É dizer: Senhor, eu não controlo o amanhã, mas sei que o Senhor estará lá, me aguardando. A provisão diária do maná apontam para uma verdade espiritual. A vida cristã é uma vida de dependência contínua da graça de Deus, que por vezes nós nos esquecemos, que por vezes nós nos distraímos. E deixamos de confiar na provisão diária do Senhor. A provisão diária nos ensina a depender de Deus. Se confiássemos em Deus dessa forma, não experimentaríamos em nossas vidas ansiedade. Ansiedade. Devemos ter mais fé no Senhor. Quarto ponto, então, a provisão de Deus está ligada à obediência da fé. A provisão de Deus está ligada à obediência da fé. Deus havia estabelecido uma ordem específica para eles. Versículo 22. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês recolheram, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar.
no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. Novamente, o povo dá demonstrações de incredulidade. O Senhor requer do seu povo obediência, estabelece que durante 6 dias eles saiam para colher, ou seja, saiam para trabalhar, mas o sétimo dia deveria ser santificado, deveria haver repouso. Por isso eles poderiam recolher porção dobrada no 6º dia, para que sobrasse para o sétimo. Aqui vemos que confiar em Deus não significa viver de maneira irresponsável. A fé bíblica não é de passividade. O povo deveria trabalhar sim, recolher o alimento e obedecer às instruções de Deus, mas deveria fazê-lo confiando que Deus supriria as suas necessidades. Entretanto, alguns saíram no sétimo dia para recolher maná, em incredulidade e desobediência, mas não encontraram nada. A questão não era simplesmente comida, era obediência. Com muita frequência nós nos iludimos ou tentamos camuflar a nossa desobediência através de necessidades aparentemente básicas e necessárias. Mas ainda assim é incredulidade do nosso coração. Deus estava ensinando, como se estivesse dizendo a esse povo: vocês confiam em mim o suficiente para obedecer a minha palavra? E essa é uma pergunta importante para todos nós. Confiar em Deus significa obedecer a Deus mesmo quando não conseguimos enxergar todas as consequências. A fé bíblica nunca deve ser confundida com uma fé meramente intelectual. A verdadeira fé produz confiança, submissão e obediência. A verdadeira fé responde: eu obedecerei porque Deus falou, não é porque eu estou vendo a solução. Deus me mandou fazer e eu farei, mesmo sem saber como as coisas se darão. A provisão de Deus requer obediência, requer fé. E o último ponto, ponto 5. A provisão de Deus aponta para Cristo. A provisão de Deus aponta para Cristo. Capítulo 16 ainda, seguindo pelo verso 31, diz: a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, além daquilo que eles consumiram, eles guardaram para as próximas gerações. Vejam que aquilo que lhes sobravam apodrecia, mas esse que eles guardaram não apodreceu. Por óbvio, o Senhor preservou, para dar a conhecer às futuras gerações os seus feitos. Aqui também estava repousando sobre aquele povo a responsabilidade de transmitir às próximas gerações as obras do Senhor, os seus feitos, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondosa mão. Nós sabemos, aqueles que sabem sobre o desfecho, depois da entrada do povo em Israel, de que as gerações que sucederam Josué e Calebe não transmitiram essas verdades para os seus filhos, e logo eles se desviaram no caminho. Aqui já fica um alerta para nós, pais, que devemos levar ao conhecimento dos nossos filhos os poderosos feitos do Senhor, a sua bondosa mão, a sua graça
e o seu poder. Então, no final desse capítulo, nós observamos que o Senhor determinou que essa porção da sua provisão fosse testemunhada às futuras gerações. O objetivo era que Israel nunca se esquecesse. Foi Deus quem nos sustentou no deserto. Mas o maná também aponta para algo muito maior. Séculos depois, Jesus usaria o episódio do maná para revelar uma verdade sobre si mesmo. Em João capítulo 6, Cristo declara: eu sou o pão da vida. O maná sustentava fisicamente Israel durante a sua peregrinação no deserto. Cristo oferece algo infinitamente superior. Ele é o alimento espiritual de que todo pecador necessita. O maná podia manter uma pessoa viva por mais um dia. Cristo dá a vida eterna. É o pão que nós comemos e nunca mais voltamos a ter fome. O maná era a provisão temporária. Cristo é a provisão definitiva. Assim, esse capítulo de Êxodo não deve ser lido apenas como uma história sobre como Deus alimentou Israel. Devemos enxergar nela uma sombra da grande obra da redenção de Deus, que se encontra no cumprimento da obra de Cristo Jesus. O Deus que sustentou Israel no deserto é o mesmo Deus que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para salvar pecadores. E aqui encontramos o centro do Evangelho. Nossa maior necessidade não é pão para o corpo, mas é Cristo para a nossa alma. Ele é o pão da vida. E com isso, amados irmãos, eu quero concluir. Esse capítulo mostra o povo de Deus no deserto. Eles murmuraram, eles duvidaram de Deus, da sua provisão e dos seus cuidados. Mesmo tendo visto a sua poderosa mão com que ele amassou o Egito e destronou todos os, e com, entre aspas, deuses do Egito, pois deuses não havia, e como não há, como não existe nenhum outro Deus. E Deus permaneceu fiel às suas promessas, a promessa de que livraria o seu povo e que os levaria para uma terra boa. Ele enviou o maná e o sustentou durante toda a sua peregrinação. Ensinou Israel a depender diariamente da sua graça. E essa história aponta para Cristo, que é o verdadeiro pão da vida. Portanto, irmãos, confiemos na provisão do Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. A nossa confiança não deve estar naquilo que nós vemos. Afinal, confiar naquilo que vemos não é fé. Nossa confiança deve estar naquele que governa aquilo que nós não podemos ver. Quando o recurso faltar, confiemos nele. Quando o caminho parecer incerto, confiemos nele. Quando estivermos no deserto, confiemos nele. Quando não entendermos a providência do Senhor, ainda assim, confiemos nele. E acima de tudo, confiemos em Cristo Jesus. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Confiemos na provisão do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso provedor, e em Cristo, nosso verdadeiro pão da vida. Amém? Santo e eterno Deus, Deus poderoso, que tomou um povo para si, e que preserva, que livra, que sustenta, que mantém, que santifica e que nos ensina
a confiar e viver para Ti. Rogamos, ó Deus, que essa palavra possa nos confrontar, ó Deus. Possa, Deus, destruir toda arrogância e falsa pretensão de que os bens que possuímos, os saberes, o vigor da juventude, é segurança para alguma coisa. Não, não é, Deus. O Senhor é a segurança que nós precisamos. E em Ti nós devemos confiar e depender. Mesmo, ó Deus, quando estivermos andando pelo deserto. Mesmo quando os caminhos nos parecerem incertos. Mesmo quando a Tua provisão, ó Deus, não for compreendida pela racionalidade humana. Ainda assim, nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a repousar na Tua palavra. A descansar, ó Deus, o nosso coração na Tua providência. Ó Deus, a gritar para este mundo que os tesouros dessa terra não são suficientes para nós, mas que buscamos, ó Deus, os tesouros celestiais, que só podem ser alcançados, ó Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, santifica-nos. Transforma, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver confiando mais em Ti. Satisfeitos, ó Deus, por aquilo que nós temos recebido no dia em que vivemos, pois o dia de amanhã não pertence a nós. Que possamos, ó Deus, saber, entender e medir, ó Pai, as nossas ações, baseados, ó Deus, na confiança na tua providência, Senhor, por favor. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades, o nosso coração, aquilo que tem nos afligido de forma particular e distinta. Eu rogo, ó Deus, que o Senhor responda a cada coração, a cada ouvido que tem ouvido essa palavra neste dia, ó Pai. Responde, ó Deus, a ponto de confiarmos mais em Ti. Continua, ó Deus, falando conosco poderosamente e nos santificando, nos guardando em Tua palavra e nas Tuas promessas, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém.